Boa noite, a gente está iniciando aqui mais um podcast Além do Divã, com a nossa série especial Suicídio, uma questão de saúde pública. A gente está aguardando aqui José Aldo e Dr. Luiz. E sejam bem-vindos, podem compartilhar à vontade a nossa live. Boa noite, Dr. Luiz. A gente está aqui aguardando. Boa noite. Aldo. Tudo bem. Só testar logo tudinho aqui. Boa noite. José Aldo está entrando aqui na live também. Tá. Estou com minha conta secundária aqui também na live, para responder Pronto. qualquer coisa. Tudo bem. Então, a nossa série hoje, dando continuidade, tendo como tema suicídio, uma questão de saúde pública. E o tema que a gente vai trabalhar hoje, tradicional, estou só aguardando, é suicídio consciente e suicídio inconsciente, com o José Aldo Souza Silva, psicanalista, e pronto. Boa noite a todos. Boa noite. Vila. Boa noite. E doutor Luiz da Silva Costa, psicólogo clínico e pós-graduado em tanatologia. E podem ficar à vontade, José Aldo, doutor Luiz. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a presença mais uma vez do Luiz, né? Companheiro de faculdade. Grande batalha travamos juntos na faculdade, hein, Luiz? E dizer que é uma honra estar com ele fazendo esse programa, né? Com você também, com a Bíblia, especialmente, que é do braço do Luiz, que me ajudaram muito a levar essas informações, esse conhecimento. E hoje nós continuaremos a falar sobre o programa. Seja bem-vindo, você que está chegando agora. Sinta-se à vontade para perguntar, para colocar suas opiniões. Lembrando sempre, né, Fabíola, que esse programa é feito por você e para você, e que nós estamos aqui para tirarmos as dúvidas, alguma pergunta que você queira saber ou gostaria de opinar. Sinta-se à vontade. Né? O programa Além do Divã é isso, né? É livre para você questionar, perguntar, né? Buscar conhecimento. Então, desejar uma boa noite a todos, aqueles que estão chegando, aqueles que não chegaram ainda, e a Luísa Fabíola. E quanto mais, é isso. Luiz, vai falar alguma coisa? Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Para a gente falar um pouquinho sobre essa temática que tem seus tabus, tem seus desafios e também tem a questão de ética que envolve ela e também trazer uma temática de uma forma mais assertiva, como a gente está trazendo aqui, para divulgar informações e informações melhores, vamos assim colocar. Pois, às vezes, falar sobre esse tema, muitas pessoas querem falar, mas têm um receio de falar e como falar. E é algo que a gente está trabalhando aqui com o máximo de cuidado quando a gente traz as informações também, pois é algo que eu aprendi ao longo
ao longo desse percurso clínico e ao longo do percurso de pesquisas, que muitas das vezes quem está por detrás da câmera ou quem está do outro lado, a gente não sabe o que se passa de processos mentais ou o que se passa na cabeça dessa pessoa, ou o que ela está idealizando, ou até mesmo o que ela está planejando. E a gente tem que ter o máximo de cuidado. E eu tenho até umas dicas, mas essa dica que eu trouxe são só para profissionais. Caso alguém tenha interesse em querer conhecer, eu vou estar falando no percurso aqui o que é, pode me procurar, eu vou estar passando sendo profissional, pois a gente não pode divulgar nem tudo que fala sobre o suicídio para todo mundo, pois às vezes a gente não sabe, pode desencadear mais curiosidade e a pessoa querer fazer algo contra ela mesma. E os profissionais, depois eu mando para o José Aldo, para o pessoal do grupo dele, para vocês também desenvolver, porque é algo bom, tudo que é bom a gente compartilha com os outros profissionais para que a gente possa também aprender mais, tá bom? Bom, Luiz, eu gostaria de fazer uma recapitulação para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Então, uma coisa importante que esse tema me veio à minha mente, porque nós estamos chegando também no Setembro Amarelo, e eu nem sabia que iria. Mas como eu achei um tema muito assim, pertinente, um tema que cada dia mais tem que ser agravado mais em nossa sociedade, e infelizmente que esse tema ele é pouco falado, as pessoas se reprimem em falar acerca do mesmo, e eu pensei, não, por que nós não falaremos de suicídio? Parece que quanto mais a gente recua, quanto mais reprime, mais há casos de suicídio. Como falei anteriormente na introdução, uma coisa que eu quero começar falando na introdução, fazendo uma recapitulação para você que não esteve no primeiro momento de nosso, da introdução, podemos dizer que vamos tirar primeiramente essa ideia que a pessoa, o suicida, que o suicídio, ele constitui, podemos pensar que ele constitui um evento final. Mas esse evento final, ele é fruto não de um ato agora. Por exemplo, eu matei mim agora porque me separei da minha mulher, porque perdi o emprego, porque nada dá certo na minha vida. Então, o que leva? O que eu quero dizer é que o suicida, o ato suicida, constitui um evento final, mas ele é fruto de uma complexa, é aí que é importante, ele é fruto de uma complexa rede de fatores que foram interagindo durante a vida do indivíduo, de formas variadas, peculiares e imprevisíveis. Então, o suicida não comete um ato hoje porque a mulher o deixou, ou porque saiu de emprego hoje, ou porque não deu certo, foi frustrado em alguma coisa, não. O suicida, esse tema da pandemia faltou ser discutido. Exatamente, o suicídio, que é o suicídio. O ato suicídio, o que eu quero deixar bem claro, ele é um ato completo e que tem a ver com vários fatores desencadeantes da qual esse indivíduo, da qual é atravessado na vida desse indivíduo. Não há algo determinante, não há algo que determina a separação, é a falta de emprego, é uma dívida, é algo, não. Isso já vem nas espumas, podemos dizer assim, nas pequenas camadas, vem aparecendo vários eventos, até que chega um momento que desencadeia e a pessoa passa por acting out, para o ato, como Lacan diz, passa para o ato. Então, é importante dizer que ninguém se mata por isso. Me matei porque a mulher separou, me matei porque estou devendo, me matei porque não tenho emprego, me matei porque a dívida é alta, me matei porque estão me ameaçando. Não existe. Isso já vem vários pensamentos, já tem várias fantasias por trás disso, várias fantasias inconscientes, sobre suicídio, e lembrando que são vários fatores. Esse é o primeiro ponto importante. Outro ponto importante, que as pessoas comentam muito, que nós falamos na live passada, muitas vezes o cara que se mata é fraqueza. O cara é fraco. O cara se matou porque o cara é fraco. É muito fraco. O cara diz, não existe isso. Não existe
fraqueza. Tanto eu, você, qualquer um de nós poderemos, né, fazer essa passagem ao ato, dependendo da situação e do estado psicológico que nós nos encontramos. Tá claro até aí? Então, ninguém está imune aí. Por exemplo, a pessoa que sofre de depressão, uma pessoa que sofre de algum problema estrutural, esquizofrênico, paranoico, pode ser conduzido ao suicídio. Então, uma depressão, mais de 35% das pessoas que se suicidam são pessoas também depressivas. Então, não há uma fraqueza, né? Porque o suicida busca, em uma última instância, o que é que ele busca? Ele busca escapar de um sofrimento, né? De um sofrimento insuportável. É a angústia, né? O que provoca isso? A angústia. O que é a angústia? Ela acaba de dizer que é a falta onde a falta falta. É que a angústia é esse afeto que não engana. De repente, eu sou pedrificado, sou atacado. Né? Então, é importante dizer que não é fraqueza. Que são vários fatores, vários fenômenos que vão ao longo da vida, como um luto, né? Pequenos lutos mal resolvidos ao longo da vida, que pode se tornar uma depressão e também pode levar o sujeito a um ato suicida. Então, não é fraqueza. Outra pergunta que nós falamos, Luiz, na live passada, foi a questão da pessoas falam. A pessoa que se suicida é porque tem falta de Deus. Não tem fé em Deus, é uma pessoa que não tem fé em Deus. Não. E lembrando que na antiguidade o suicida ele não tinha nem direito ao fogo, nenhuma cruz. Eles eram muitas vezes jogados num lago, num rio, enfiavam uma estaca, e muitas vezes na Idade Média, por exemplo, quando as pessoas se suicidavam, eles passavam pelos corpos das pessoas peladas no meio da rua para que as pessoas vissem aquilo e fossem tocadas a não fazer aquilo. Na Idade Média faziam isso. Então não era nem digno de ter enterrado com cruz, ao contrário. Então o que acontece? Falta de Deus não. Porque no século XIX, por exemplo, onde ocorreu foi o maior índice de suicídio de protestantes, mais do que católico, segundo o sociólogo Hermínio Durkheim, né? Então, não existe isso. O que é o suicídio? É uma busca de escapar, arrancar um sofrimento, uma dor insuportável, que é esse sofrimento que está sendo vivenciado dentro de si mesmo. E que pode estar dentro de si mesmo e também está no mundo externo, né? Pode também estar fora de mim, né? Então, isso é muito importante. E no campo fantasmático também pode ter de buscar uma outra vida. Então, acontece também. Então, primeiro ponto, não é fraqueza, não é falta de Deus, o que leva à angústia, o sofrimento, a dor, o mal-estar, né? O mal-estar. Então, é importante nós entendermos isso. Que o suicídio não é essa passagem ao ato que tem vários fatores, várias camadas que ao longo da vida vão levando com que esse sujeito, né, chega um momento que ele chega e diga, acabou, não dá mais. Mas não foi um evento determinante, foi algo que determinou. Foram vários micros fatores que levaram ele a fazer essa passagem ao ato, a se suicidar. E tem que ser bem claro isso, porque as pessoas costumam dizer que chamar o outro de fraco. Nós devemos também respeitá-lo. Se é fraqueza, não, tu não sabe o que está passando, tu não sabe qual é a angústia, tu não sabe qual é o mal-estar que está sendo atravessado, qual a depressão que ele está passando, ou um transtorno psicótico, como esquizofrenia, paranoia, um mal-estar que ele não está conseguindo lidar com isso e chega ao... Então, não podemos estar julgando. Não cabe a nós. Cabe a nós respeitarmos, né? É difícil, é doloroso. Como dizia o filósofo humano, somente o coração partido pode conhecer o outro. E a dor humaniza o ser humano. Então é importante que nós não venhamos tomar para de pré-julgamento. Então, esse foi a introdução, né? E também falta de Deus, porque eu coloquei, porque as pessoas falam muito isso, já vi muito isso, as pessoas, o caso tem Deus. Mas ele se esquece, a gente vai falar, eu quero falar de algum suicídio chamado suicídio altruísta,
suicídio egoísta e suicídio anônimo. Dentro do suicídio altruístico, desde já, existiu um grande personagem também, até bíblico, que se suicidaram. Um exemplo, Sansão, o trono, matou um pouco, isso é um suicídio altruístico. Saúl, quando perdeu a guerra, lá pegou a espada e... Gente, Elias, quando estava depressivo, pediu até para... Entrou dentro de uma caverna, pediu até para morrer. Entende? Então nós não podemos condenar. E era um homem de Deus. Né? Era um homem de Deus. Então a gente não pode estar dizendo que é falta de Deus, ou falta de fé, ou falta... Não. A gente tem que respeitar do outro, saber o que esse outro estava passando, escutar tudo do outro. Eu acho que é bem aí, Luiz. É procurar entender o sofrimento do outro. E é isso importante dentro do análise. Procurar ouvir, escutar o que o outro tem a me dizer e acolher essa fala, esse significante, para poder agir em torno dessa fala, para que tire essa pessoa desse lugar de casulo. Agora, suicídio, Luiz, tem uma questão interessante, tem muito a ver com morte. Né? Suicídio, podemos dizer que é igual a morte. E aí eu gostaria de saber, porque como você trabalha essas questões da natologia, o que é a morte? Queria que você falasse um pouco o que é a morte no contexto cultural, porque cada cultura vivencia a morte de maneira diferente. Por exemplo, só para me dar a porta para você, abrir a porta para você entrar. Por exemplo, na filosofia, né? Vamos estudar com Platão, ele vai dizer que o corpo é o túmulo da alma. E que filosofar é buscar a morte constante. Então, na filosofia, os filósofos eles não temiam a morte. Eles não temiam, ao contrário, eles buscavam. Porque buscar a morte é libertar a alma do corpo, porque o corpo é um aprisionamento para a alma. Daí essa ideia da imortalidade da alma, né, que a gente estuda em Platão, que filosofar é buscar constante a morte. Porque a alma quer se libertar desse corpo e ir para o mundo, né, que Platão chamava o mundo das ideias, o mundo verdadeiro, e que o corpo serve apenas como um túmulo para a alma. E que filosofar é buscar a morte constantemente. Olha aí uma visão da morte. Sócrates tomou chá de cicuta, foi condenado, e filosofava, e outros filósofos também, né, preferiram morrer e não tinham medo de encarar uma morte simples, sem dor, sem medo, e como Sócrates, né, que era mestre de Platão, filosofando com seus discípulos. E aí eu pergunto você, estudioso, está na psicologia, que é o estudo da morte, o que mudou para nós? Fala um pouco sobre isso, desse conceito de morte. Tá, a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto da morte e, às vezes, até a pergunta quando é feita, o que é a morte, cria a ideia que a gente tem medo e cria a ideia que a gente já tem há muitos séculos, que é aquele ser um capuz preto, aquela caveira com uma foice. Esse é o conceito que temos de morte. Mas se a gente for buscar há séculos atrás, a morte ela não era entendida dessa forma. Mas pelo medo do homem ter de deixar esse mundo, e pelo que tu traz, o contexto de filosófico, que a ideia que se tem de morte, ela vem percorrendo séculos. E também a ideia que o homem, o próprio ser humano, criou de ter essa vida eterna, de não querer se desapegar da vida. Então, cria-se esse contexto, um paradoxo, na verdade. E o ser humano ele acaba se agarrando tanto à vida, dizendo que a morte ela é algo banal, ela é algo que deve ficar à margem da sociedade. Existem alguns autores que eles vêm dizer que a morte e a vida, elas proporcionam para o homem coisas boas, vamos assim dizer. E dentro desse contexto que esses autores vêm discorrer, e tem alguns autores que vêm colocar que quando nascemos, são estendidas duas mãos para essa pessoa, ou para esse bebê, a morte e a vida.
São as duas possibilidades, a vida e a morte. A vida estende a mão para essa criança, e a morte também. Porque se existe morte, existe vida. Se existe vida, existe morte. Então, elas andam de mãos dadas com a gente. E isso acaba criando um conceito de que a morte, ela está presente com a gente o tempo todo também. E acabamos caminhando com ela, mas negando ela. Por quê, Luiz? Porque falar sobre morte nos remete a fim. E falar sobre fim é algo que a gente não pode pensar. É algo que cria-se dentro da sociedade uma questão cultural que é ruim. É ruim eu pensar no meu fim. É ruim pensar que eu vou deixar de existir. É ruim, é doloroso para mim pensar que um dia tudo que eu planejei vai ficar para alguém. Então, esse desconforto que é criado, a gente acaba deixando o conceito de morte um pouco marginalizado. E aí a gente vem trazendo, dentro das culturas, existem culturas que, vamos assim dizer, reverencia-se os seus mortos, vamos assim dizer. Existe o aniversário do morto, onde você vai lá, não é como aqui na nossa sociedade, em que a pessoa é enterrada e fica lá aquele caixão que ninguém pode tirar. Dentro de algumas culturas, você vai ao cemitério, onde tem aquela cova, que ela não é na terra, ela é uma jazida, onde tu pode puxar o caixão ou o corpo dessa pessoa, tirar e levar para casa e comemorar com essa pessoa o aniversário dela. E é algo tão comum, mas dentro de algumas sociedades e dentro da própria cultura, eu trago a cultura judaica, em que, vamos assim dizer, o judeu ele não tem um contato com o toque no morto defunto. O defunto é fechado o caixão e não há necessidade mais de ser tocado nesse corpo, porque é algo que acabou-se. É a matéria e volta para a própria matéria. É o corpo que vai se desfazer na própria natureza e a natureza vai transformar esse corpo em pó. Do pó viestes, do pó retornastes. Então, cria-se essa filosofia. E se a gente for levar em consideração o que a cultura judaica traz, tem certo sentido. E traz sentido e significado pelo seguinte fato. O corpo, quando você vai fazer a cremação, ele vira um pó. E esse pó, quando você joga em determinada parte da natureza, ele vai contribuir significativamente. E o corpo, quando ele é plantado, eu gosto de dizer plantado, porque na verdade você vai abrir uma cova e vai jogar o corpo. É como a ideia de uma semente. Você pega aquela semente e coloca na terra. Esse corpo ele vai se desfazer. E dentro do nosso organismo existem matérias orgânicas para dentro dessa própria terra, aquele espaço. Esse é o conceito. E em algumas religiões existe o rito de você celebrar a morte, de você cultuar a morte, vamos assim dizer, no México. Existe a questão de você ter o dia, de você celebrar, de você cultuar, de você fazer esses rituais, de trazer foto de pessoas que já morreram, e você ir lá e comemorar. E também existe a questão da tanatologia, que quando a gente vai estudar a tanatologia, a gente estuda a filosofia da tanatologia, estuda o estudo sobre a morte. E aí a gente cria a morte e o morrer. A filosofia e algo biológico. A filosofia a morte. E biológico que é morrer. Você deixar de existir, você deixar de não estar mais presente. A finitude. E aí você acaba criando essas duas pontes. E tem uma coisa interessante que quando eu comecei a estudar sobre a questão da tanatologia, sobre os impactos que a morte pode trazer também na vida do ser humano, é interessante que em todas elas vai ter esse sofrimento. E a gente acaba criando a ideia, quando minha mãe morrer, eu vou me preparar. Mas nunca estamos preparados para a morte. Nunca estamos preparados para essa notícia. Seu pai ou sua mãe morreu. É um impacto, porque se desconstrói tudo que temos. E aí tem aquela velha palavra, eu perdi o meu chão. Então, perder o chão é você não ter palavras, é você não ter como expressar o que está sentindo, mas sentir e não saber expressar. Isso é comum. Às vezes, dentro da terapia, alguns pacientes chegam e dizem, Luiz, eu não consigo expressar a não ser chorando. Então, chore. Se é o jeito que você achou mais fácil de você externalizar a sua dor, externalize.
E aí a gente trabalha a questão de entender a dor dessa pessoa. A gente vai voltar no contexto histórico, entender o contexto histórico, a forma do apego que ela tinha essa pessoa, entender o apego e também trazer ela para a realidade, onde ela está estagnada em um mundo fictício e ela não vê mais o hoje, ela não vê mais o amanhã, ela vive muito no passado. E aí a gente cria também dentro da morte o luto. E existe morte, existe luto. É como onde há fogo, há fumaça, onde existe morte, existe luto. Onde existe luto, existe morte. Então, uma está entrelaçada à outra. E o que foi colocado também dentro da pandemia, existiu as mortes que tiveram. Muitas pessoas não puderam velar, não puderam fazer os seus ritos, não puderam trazer esse corpo que para muitas pessoas trazem a crítica. Ah, mas é só um corpo. Tá, é só um corpo, mas a pessoa quer se despedir. É o último adeus, é a última forma de você prestar os seus momentos. E aí a gente volta lá na ideia de Idade Média, em que quando a pessoa morria, ela dizia, olha, quando eu morrer, eu quero que reúnam todos os meus amigos, todos os meus parentes, meus familiares, pessoas conhecidas e pessoas próximas a mim. Eu quero que dê um banquete, preparem a comida que eu gosto, preparem, tragam o melhor vinho, tragam as melhores frutas. Espero que todos estejam bem vestidos e trajados, porque eu não vou estar com vocês, vai estar o corpo. Mas eu quero que todos vocês possam ver o meu corpo e celebrar que eu pude proporcionar para vocês o último momento e um dos melhores momentos para vocês. Esse era o conceito antigamente na Idade Média. E hoje, o que vemos não, a gente vai velar e vai enterrar logo, porque já chega de tanta dor. Mas antigamente se sabia lidar melhor com essa dor, de ver a pessoa morta, e não que não existia dor, existia, mas a pessoa sabia lidar com essa situação. Hoje não. Ao longo do tempo, foi criada a ideia de que, não, falar sobre morte. Como você pensa um dia se você deixar de viver? Ah, não, Luiz, vamos parar por aqui porque, não, Deus deve, bate na madeira, bate na madeira. Parece que a gente nunca vai morrer. Essa é a ideia que se tem. E aí, eu trago dentro desse artigo esse conceito, a eternização do ser humano filosoficamente. Por quê? Ele imagina que ele nunca vai deixar de existir. Ele nunca vai deixar de estar aqui. Ele vai... É muito interessante isso aí, mas isso aí tem, a gente muitas vezes, desculpa cortar, muitas vezes a gente está também no campo fantasmático, né? Nessa fantasia, porque não existe uma representação de nossa morte no nosso inconsciente. Então, o que acontece? Muitas vezes, você cria fantasias. E aí, eu admiro a maneira filosófica, lembrei agora do filósofo Heidegger, onde ele dizia que o homem ele é um ser para a morte. Só que o homem, na medida que ele foge da sua existência, né, ele está fugindo de si mesmo. Só que também, não quero entrar no mérito de religião, mas filosoficamente, como eu falei, Sócrates, Platão, filósofos gregos, eles viam a morte como algo comum, algo banal, algo normal. Só que com a adesão do cristianismo, né, pensando no cristianismo como pegou essa ideia de imortalidade da alma de Platão, e os pais da igreja, João Cristóvão, Tertuliano, etc., os pais da igreja, implantaram dentro da Bíblia essa ideia da imortalidade da alma, aí criaram-se um inferno, um medo, que talvez seja por isso que as pessoas têm medo de morrer. Há um lado escuro, para onde é que eu vou? Porque criaram toda essa fantasia, esses desejos, né, fantasmáticos, inconscientes, que foram projetados para o mundo exterior. Mas filosoficamente, filósofos, né, por exemplo, Sócrates, nós pensávamos em Sócrates, ele se suicidou, tomou o chá de cicuta, era um suicídio, nós podemos dizer, um suicídio altruístico, né? Mas morreu dignamente, ao invés de se submeter, né, ao que os outros queriam. Então, isso é muito importante entender, que também há tudo isso que eu assisti um documentário no México, que as pessoas morriam
eles passavam praticamente 1 ano, 2 anos com o morto dentro de casa. Aí dava cigarro, ele gostava de cigarro, tava. O que ele gostava, ele colocando lá. Aí depois te enterrava. Depois de 1 ano de morto, o que eles faziam? Ele ia lá, tirava esse morto e as crianças, todo mundo próximo, tirava foto com ele. Se ele gostava de cigarro, não levava mais de cigarro. Se ele gostava de dinheiro, não levava dinheiro. Então, uma coisa mais banal do mundo, tal que lá é comum ter caixão dentro de casa. Porque a morte não é vida como, não é vista como nós, a que o cristão pensa, esse medo terrorífico que foi implantado na mente do cristão. Lá é comum. Eu acho que isso aí fomentou muito essa ideia cristã, fomentou muito esse medo da morte, aumentou muito essas fantasias, né, inconscientes, projetadas para o inferno, para o paraíso, né? E aí gera uma série de coisas na imaginação, em fantasias inconscientes. Isso também acontece com suicida, porque no suicida também existe fantasias inconscientes. Fantasia de estar naquele paraíso, fantasia de encontrar com alguém que se foi. Né? Pode acontecer isso. Então, eu acho que é muito importante. E Heidegger vai dizer que o homem é um ser para a morte e que cabe nós entendermos isso. Que quando nós entendermos isso, nós viveremos melhor, nós usufruiremos melhor do nosso tempo e da nossa vida. Porque nós não estamos com medo. Nós estamos aproveitando cada espetáculo de nossa vida. Eu acho muito interessante esse pensamento de Heidegger. Porque a partir do momento que eu me confronto com isso, que eu me deparo com isso, que eu entendo que eu sou um ser para a morte, e que eu não fico me perguntando se eu vou morrer, ou medo se eu vou morrer tal dia, eu vou deixar fulano, Beltrano, mas que eu encaro a morte, como Sócrates encarou, como outros filósofos encararam, eu morro dignamente, morro feliz. Né? Então, eu acho isso muito importante. Agora, no período medieval, que foi que fizeram toda esse medo, esqueleto da morte, criaram todo esse personagem que é um personagem grego. Se tu estudar a mitologia grega, tu vai ver o Hades, o deus do Mediterrâneo, o deus do Olimpo, que foi tudo transportado para o cristianismo com outras roupagens. O deus do oceano, Poseidon, o deus da guerra Hera, o deus do amor, Afrodite. Então, isso foi projetado, só que eles venceram a gente pelo discurso do medo. Eu acho que o cristianismo, ele não Jesus Cristo, mas os pais da igreja implantaram muito essa ideia do medo. Né? Então, tal que a santa indulgência era o medo, se tu não pagar, pense tua mão sendo queimada, e agora pense teu corpo todo sendo queimado no inferno. E aí a pessoa ficava naquele terrorífico psicológico. Era um terror psicológico a pessoa. Então, gente, é muito importante nós entendermos isso, porque também, por trás de tudo isso, existem fantasias inconscientes. Né? Nós pensamos dessa maneira. Né? Fantasias inconscientes de buscar uma outra vida, né? Em outro lugar, um paraíso, de encontrar com um ente querido. Eu acho muito interessante quando as pessoas dizem assim, aí ele morreu, agora ele está no colo de Deus. Eu fico imaginando Deus colocando aquela pessoa assim no colo, sabe? Fico imaginando Deus, não desmerecendo, mas está no colo de Deus. Eu fico imaginando assim, então eu fico me perguntando, né? Mas isso é interessante também porque é um sentido, né? Para a vida, né? Dá um sentido, como dizia Nietzsche, um antídoto, um anestesiante para suportar a realidade. Né? Então é isso, Luiz. Muito interessante isso. Então, lembrando você que está chegando aqui, lembramos que, como nós já falamos, que o ato suicídio ele não se constitui um evento final, mas ele é fruto de uma complexa rede de fatores que foram interagindo na vida desse sujeito, da qual esse sujeito foi vivenciando em sua existência. Não há algo que o determinou. Não há algo que diga, não, é isso aqui que eu vou me matar, não é isso aqui, é isso não. São vários fatores interagindo, até conscientemente e até inconscientemente, né? Que é o suicídio consciente
e o suicídio inconsciente, eu quero falar um pouco. Vai, Luiz, tem alguma coisa para falar mais sobre essa questão? Tá. Às vezes, falar sobre a morte, até tem uma pergunta aqui. Eu ia até falar um pouco sobre isso, né? Que falar sobre morte é toda uma construção, vamos assim dizer. Tudo que temos hoje veio desde a Idade Antiga. É uma construção. Então, a ideia que se tem de morte é uma ideia um pouco rasa. Por quê? Porque... Aí, depois leia, viu, Fabíola? Porque é uma ideia muito rasa, porque quem já parou para sentar ou já parou dentro de uma roda de conversa para perguntar um para os outros: rapaz, se um dia eu morrer, ou se eu estiver prestes a morrer, eu quero realizar tais coisas. A ideia que se cria é que quando a gente fala sobre esse conteúdo morte, a gente acaba atraindo ela mais para perto. Não, ela já está perto de nós. Lembrando, quando nascemos, existem duas mãos estendidas, a morte e a vida. E a vida, ela caminha com a gente. A morte também. Porque o Paizinho Filho, um autor, ele vem dizer que a morte é a única certeza que temos na vida. Fora isso, não existe nada mais. A morte é a única certeza. E também existe uma certa questão, que às vezes eu paro para perguntar para alguns pacientes, quando eles falam, porque a morte, eu disse, tá, mas o que é a morte para você? A morte é a finitude, tá, mas quem já foi até esse outro lado e já voltou para contar o que é? E aí chega as religiões, e as religiões, elas tentam, de certa forma, trazer uma tranquilidade para essas pessoas, construindo certas fórmulas, vamos assim dizer. E aí existe a questão da religião e da espiritualidade. E aí são dois contextos totalmente diferentes. E aí, às vezes, a religiosidade, ela acaba trazendo uma questão muito mais agressiva. A espiritualidade, ela traz um contexto mais próximo à ciência, mais próximo àquilo que vem amenizar a dor do indivíduo. E aí existe também essa... É um outro tema para a gente trabalhar, a gente só traz para pincelar mesmo, porque a gente está trabalhando... falando sobre morte, e falar sobre morte, às vezes a gente fala, não, é só morrer. Não, existe muito mais fatores. E trazendo para aquilo que a gente está trabalhando, que é o suicídio, eu estava assistindo uma série que ela é muito interessante. Ela faz refletir bastante. Ela cria as possibilidades de... Ela cria a possibilidade, vamos assim dizer, a pessoa que quer tirar a própria vida. E se ela estivesse tirando a própria vida, como seria? O que aconteceria no momento dela morrer? O que se processa na cabeça dela? A série, ela cria esses fatores. Só que é uma série que ela é muito delicada. Para profissionais, é muito boa. Mas também um profissional que está de bem ou está cuidando da sua saúde mental. Porque ela traz pontos muito intrigantes e questões muito sensíveis, porque ela traz o ato do suicídio. E isso não é indicado para todo mundo. E porque, tem pontos verdade, que ela traz. O que leva o que a gente percebe? Que é a angústia. Porque o que a morte não angustia ninguém. A vida não angustia. Eu morri e acabou. O que angustia é ter que continuar vivendo. Então, por isso a pessoa ela vai atuar, porque a dor é tão dilacerante que ela não consegue mais suportar, ela não consegue mais lidar com isso. Então, por exemplo, uma pessoa que está com depressão em nível alto, uma depressão crônica, depressão aguda, uma depressão crítica, ela pode não suportar mais viver, chega de... Por isso ele prefere sempre estar dormindo, sempre estar no escuro. Uma pessoa que sofre do transtorno de ansiedade generalizada, uma pessoa que todo dia tem que sair, o coração está para sair pela boca, está suando, está se tremendo. Todo dia esse fenômeno está acontecendo na vida dessa pessoa, chega um momento que ela pode optar pela morte. Porque é angustiante viver desse jeito. Por isso que a morte não angustia. O que angustia é ter que viver. Mas aí é importante que nós venhamos buscar um acompanhamento com um profissional. Se você toma medicamento, muito bom, mas também é importante buscar um outro acompanhante, um psicólogo, um psicanalista, que isso não minimiza. É importante também nós
deixarmos claro aqui, Fabiola, que a psiquiatria e a psicologia, a psicanálise, não estão brigando entre si. Que ambos são importantes. Eu tomo medicamento, mas eu vou falar do meu mal-estar até chegar o momento que eu faço esse desmame. Eu estou trabalhando, algo está disfuncional em mim, vou tomar medicamento, deixei de tomar medicamento psiquiátrico, mas eu volto lá. Então, ambos estão de mão junta, nenhum está querendo ser superior ao outro. Cabe você entender isso. Se você está tomando algum remédio psiquiátrico, porque nós somos seres falantes, né? O sujeito é um falta-ser, então nós precisamos falar. E o local do psicanalista, o divã, o consultório do psicólogo, do psicanalista, lá é o lugar da fala. Você pode tomar seu remédio psiquiátrico, mas venha falar, estou com ansiedade, estou tomando remédio, tudo bem, mas venha para cá falar também sobre o que é essa ansiedade, o que é isso que você está sentindo. Venha elaborar isso, né? Venha entender isso melhor também, você venha entender isso melhor também. Né? Isso é importante, porque as pessoas muitas vezes fazem uma briga, parece psiquiatria, psicanálise, psicologia, estão sempre se confrontando. Não, é preciso ambos caminharem de mãos dadas. Né? Freud fala isso, que a psiquiatria não tem nada contra, né, a psicanálise. E a psicanálise é a cura pela fala. Né? E aí, só para me concluir aqui, para não perder, porque está vendo o que tu falou, Luiz? Essas fantasias, existem essas fantasias, né? Essas fantasias que nos remetem à ideia de nirvana, que na tradição budista se refere a um estado transcendente, um estado de libertação, de liberdade, que esse estado de conseguir essa extinção do nosso desejo e da consciência individual, que Freud, né, vai chamar de pulsão de morte, né? Que a pulsão de morte tem como objetivo conduzir o sujeito à inquietação da vida para a estabilidade do estado inorgânico. Então, o suicida ele carrega em si uma pulsão de morte, porque ele quer voltar a esse estado inorgânico, aquele estado de silêncio, aquele estado de passividade, aquele estado de libertação transcendental. E isso nós vemos. Não, eu estou sofrendo aqui, mas agora eu vou para um lugar melhor. Eu tenho então uma carta, eu li uma carta de um rapaz, até mostrei para um grupo de estudo, que estava estudando sobre isso. Ele, rapaz novo de igreja, tudo. E interessante que ele estava lá com a Bíblia orando. Eu disse, suicídio não tem nada a ver com fé ou falta de Deus. Ele estava lá orando a Bíblia, leu alguns versículos, ainda disse para as pessoas buscarem a Deus, e quando de repente ele se suicida ali mesmo. Né? Então, isso é importante, porque ele é angústia, está cansado. Eu quero agora descansar. Eu quero agora descansar. Estou muito cansado, já lutei muito agora, eu quero descansar. É voltar a esse estado de inquietação da vida para uma estabilidade do estado inorgânico, que a gente chama pulsão de morte. Por que ele diz? Eu estou cansado. Mas ele está com a Bíblia aqui, está fazendo um vídeo com a Bíblia. Por isso que a gente tem que deixar de estigmatizar que o cara que se mata é falta de Deus. O cara que se mata é porque não tem fé. Tire isso da cabeça de você. Porque o que leva a pessoa a se suicidar é a angústia e a dor. Porque muitas vezes ele mesmo não quer se suicidar, mas ele quer arrancar essa dor da qual ele não suporta mais. Imagine você, eu gosto de fazer essa comparação, Luiz. Imagine você estar com a dor de dente, com o dente tão muito inflamado e doendo muito, muito, muito. Qual é a sensação que você tem que sua boca está toda doendo? Então o suicida às vezes está sentindo isso. Por isso que é importante ir, né, a um psicanalista, a um psicólogo, a um psiquiatra, para ele fazer essa operação, essa cirurgia com você, para vocês trabalharem juntos. Assim como tu vai ao dentista com o teu dente tá doendo, procure um profissional capacitado para lhe ajudar e auxiliar. É da noite para o dia? Pim? Não, é um trabalho. Pode durar uma semana? Pode. Pode durar um mês? Pode. Pode durar 2 meses, 1 ano? Pode. Isso acontece. Eu já tive paciente que parecia um quadro
depressivo, aquela coisa toda, falou, nós que saiu do consultório, liga para mim, doutor, eu estou bem, não preciso mais não, obrigado. Entende? Aí eu fico, entende, Luiz? Então, não há uma fórmula, não há, Jorge Fórmula diz, existe fórmula para tudo, mas não existe uma fórmula para a dor da existência. Para o existir, não existe uma fórmula, tu vai ser assim, assado, desse jeito aqui, tu vai fazer isso aqui, que tu vai ter sucesso, isso não existe. Então, é importante nós buscarmos, né, ajuda. Certo, Luiz? Não, respondeu, eu gostaria, Luiz. Eu gostaria de responder essa pergunta, Luiz. Isso, pode-se considerar que quem tem medo da morte são pessoas frustradas. E só é a pergunta que tem aqui de Fael Lima. E só ressaltando para quem está aqui assistindo e quem ainda vai assistir, que algumas palavras, diante da sensibilidade do tema que a gente está trabalhando aqui sobre suicídio, algumas palavras, elas podem ser censuradas aqui pela plataforma do Instagram e você já fica sabendo, tá bom? Pode continuar. Tá. A gente vai tentar responder, né? Pode-se considerar que quem tem medo da morte são pessoas frustradas? Eu acredito que não. Por quê? É uma resposta que ela não é pronta, ela é construída. Porque se a gente for analisar, pouco se fala em morte. E quando se fala, é algo que já é construído dentro da sociedade. Bate na madeira, que é coisa ruim. Então, é algo construído. Então, temos medo de muitas coisas. E será que somos frustrados porque temos medo dessas coisas? Não. Então, o medo é uma reação de cunho comum e da natureza humana que ele vai carregar. Mas a gente tem que ver que tipo de medo é esse. É um medo que ele se torna algo que causa um prejuízo para você, ele é patológico? Então, é outra questão para a gente refletir. Mas o medo, ele é algo comum. Eu tenho medo de altura. É algo comum ter medo de altura. Mas isso traz prejuízo para mim? Não, porque nem todos os dias eu estou diante de alguma coisa que é alta para mim. Eu tenho medo de formiga, mas eu tenho todos os dias uma formiga diante de mim? Não. Pode ser algo que eu posso trabalhar? Pode. Pode ser foco para terapia? Pode. A gente trabalha a questão medo de uma forma muito patológica, mas a gente se esquece do medo como uma reação biológica. É um processo psicológico. Vamos imaginar se o ser humano não tivesse medo, quando ele chegasse num monte, perto de uma altura que é classificada como algo que pode trazer danos à vida dele. Qual seria a reação? Eu vou ficar mais perto. Então, é um perigo. Então, o medo significa um perigo. E não falar sobre a morte, classifica-se um medo para algumas pessoas, porque, vamos analisar, no contexto histórico dela, ela ouviu muito do pai e da mãe dela, ou dos familiares dela, dizendo assim, não, a morte é coisa ruim. Então, desde criança, ela veio ouvindo, dentro do repertório dela, essa palavra, é ruim, é ruim, é ruim. Agora, calcula quantas vezes, ou passar dos anos, quantas vezes ele ouviu essa palavra. Então, isso acaba agregando para ela como um comportamento dele repetir. É ruim. Então, é ruim por quê? Porque meu pai, minha mãe, meu avô, meus irmãos, colegas falaram que é ruim. Mas eu nunca falei, porque é ruim. Então, percebe como é algo que é construído. Colocando. Mais alguma pergunta? Então, gente, vamos. Espero que o Cristian tenha respondido a pergunta. A gente vai continuar com o tema suicídio. Falar de suicídio, que é o tema suicídio consciente, suicídio inconsciente. Eu gostaria de falar sobre 3 tipos de suicídio, né? Corresponde a 3 tipos de solidariedade social. Foi criado em 1897 por um sociólogo chamado Emile Durkheim, né, em seu livro Suicídio. Então, ele vai dividir o suicídio em 3 etapas: o suicídio altruísta, o suicídio egoísta e o suicídio anônimo. Então, em síntese, nós podemos dizer o que é o suicídio altruísta.
que seria o suicídio altruístico? O suicídio altruístico, o suicídio altruístico é o suicídio, trata-se do suicídio, daquele suicídio que ele é provocado por motivos sociais, como, por exemplo, quando o homem se mata para evitar a vergonha, para evitar a desonra. O suicídio altruístico também se verifica muito naqueles grupos fortemente coesos, os kamikazes, né? Vamos pensar no suicídio de Sansão, suicídio altruístico, vamos pensar no suicídio de Sócrates, o suicídio altruístico, né, que tem a ver com motivos sociais, com honra, com desonra. Então, isso são chamados suicídios que estão relacionados a grupos fortemente coesos, onde os fins ele tem mais como um fim coletivo, e são vividos, né, e que são considerados como superiores, são superiores aos fins individuais. Por exemplo, você vai ver os kamikazes, chegam no local, explodem, matam. É uma glória para ele, para a coletividade, para aquelas pessoas que, né, crianças, já assistiam um documentário, até crianças vão lá, se explodem. Então é uma honra. Isso chama-se suicídio altruístico, em nome da honra, né? Então o suicídio também é egóico. E suicídio egóico, ele é tipo da situação social em que prevalece a responsabilidade e a iniciativa do próprio sujeito, que seria uma escolha pessoal. E suicídio egóico, que a pessoa se matou, né? Porque muitas vezes esse suicídio também egóico é uma maneira de culpabilizar o outro. A Fabiola não me quer, pois eu vou me matar, e o sentimento de culpa fica para ela. E todos os olhares sociais verificadores, olha, aquele rapaz, José Aldo, se namorava com a Fabiola, então se matou por causa dela. E aí pode levar esse outro também a uma depressão, porque se o outro introjetar isso, ele vai se sentir culpado, vai ficar se sentir culpado diante desses olhares verificadores, porque também tem isso. Tem aquele suicídio também, tem aquele suicídio também que a pessoa se mata com uma maneira de ir contra a própria sociedade, né? É dizer não contra a sociedade, é como se tivesse explodir a sociedade, e ele faz toda essa raiva, esse ódio que ele tem contra si mesmo. Que nós vemos muito hoje também nessa questão dessa automutilação, nessa questão de inconsciente, né? E pessoas de automutilar, de agredir a si mesmo, certo? Então, aí tem um suicídio anômico, né? Que segundo o Caio seria a anomia, seria um estado de desordem social. O que seria isso? É onde não existe mais padrões e nem qualquer tipo de solidariedade. Suicídio anômico é essa desordem social, desemprego. Em 1929, né, Luiz, nos Estados Unidos teve a crise, né, a grande crise. Muitas pessoas se suicidaram, onde a pessoa não tem mais esperança no futuro, onde a pessoa está totalmente desconsolada, onde a pessoa está totalmente desacreditada no amanhã, no futuro, na vida, porque ele não vê mais amuletos para continuar vivendo. Eu me lembrei da pandemia, um caso, uma cidade próxima aqui da nossa, Chapadinha. O cara, ele estudou quando viu todo mundo, ele chegou em casa, ele entrou no estado de desespero, porque acreditaram que aquilo ali não ia ter mais fim. Ele não queria mais morrer, ele não queria morrer daquela forma, e ele optou para suicídio. Olha essa bomba que a pandemia trouxe, viu, Luiz? Então, esse o suicídio anômico, é quando você se depara com a sociedade, né, com essa desordem social, com esse mal-estar, desemprego, né? Você perde todos os pontos de referência, todos os pontos de valorização, você vê que tudo está desolado, tudo está sucumbindo, que você não tem mais esperança no futuro, aí surge uma desilusão, surge uma tristeza profunda, e você, de repente, não quer mais fazer parte desse mundo. Isso chama de suicídio anômico. Então, e continuando, lembrando, eu falei de suicídio
o suicídio consciente. Quer falar alguma coisa, Luiz? Antes de eu falar suicídio consciente e inconsciente, sinta-se à vontade. Dentro Tá. do que eu já falei Falou aqui. duas questões bem interessantes. A primeira é procurar o culpado. Geralmente é algo comum do ser humano, né? Que a gente vai buscar quem é o culpado por ele fazer tal ação. E a gente vai buscar esse culpado e não sossegue enquanto não encontrar culpado. E carrega-se essa culpa para uma pessoa. E não busca, assim, amenizar a dor dos familiares ou das pessoas que ficam. É uma contramão. As pessoas elas não buscam amenizar a dor de quem fica, mas buscam saber quem é o culpado dele fazer tal ato. Ele já fez o ato. Isso já é desconfortante para a família. Isso já é uma dor para a família. E depende também da construção social, construção religiosa, construção filosófica de cada família, porque vai ter as suas crenças, vai ter os seus valores, vai ter toda uma construção. E às vezes nós, seres humanos, a gente não coloca profissionais, mas seres humanos mesmo, não pensa nessa delicadeza pelo que o outro está sentindo. E algo que tu falou também, e eu acho que é uma pergunta que percorre muito dentro de algumas palestras, de algumas lives, é que se todo suicida, ele tem transtorno mental. Sim. Não. Sim, Pois não. o José Aldo trouxe no contexto da introdução, Sim. e o ato do suicídio, ele pode decorrer de vários outros fatores. E tem um fato histórico, e aí falar sobre saúde mental, a gente volta lá na Idade Média sobre um ato que tinha sobre pessoas que eram consideradas anormais, que também cometiam suicídio nessa época. Que a forma de tratar essas pessoas é um termo que hoje a gente utiliza psicoterapia, mas antigamente era chamado de trepanação, que era pegar um prego com um martelo, tirar a parte cabeluda daqui só o cabelo, pegar esse prego e bater. Era chamado de trepanação. Por quê? A Igreja Católica entendia que era como tirar os maus espíritos dessa pessoa e ele fugir por essa válvula, para vocês verem como era uma forma que eles entendiam de tirar esse mal-estar, tirar essas questões mais que estavam no corpo dessa pessoa para que ela pudesse. E, de certa forma, a ciência mesmo vem dizer que isso criava um alívio, pois, às vezes, a pessoa ela tinha, mas não era uma cura, gente. Era um método que eles utilizaram e aí veio se evoluindo que não tinha. Muitas das vezes, acabavam muitas pessoas morrendo pelo método desse. E veio surgir a psicoterapia, que a gente trabalha, que é algo mais profundo. Luiz, tu me lembrou agora? José Aldo e Luiz, de quem está acompanhando aqui. A gente vai fechar esse link aqui, segurem aí o que você tem para falar. A gente vai abrir outro link e a gente aguarda quem está assistindo por aqui para abrir o link novamente para acompanhar o andamento da live e a gente poder entrar nas considerações finais. Pode ser? Pode ser. Tá bom. Isso. A gente aguarda vocês aqui, pessoal. Tá bom. Voltamos aqui na segunda parte da nossa série e vamos aguardar aqui em alguns segundos aqui José Aldo e Dr. Luiz para retomar o tema que a gente está trabalhando aqui, suicídio, uma questão de saúde pública. O tema de hoje é suicídio consciente. Pronto, estão retornando. E suicídio inconsciente. José Aldo já retornou. Oi. Ok? Doutor Luiz aqui, não sei o que aconteceu aqui com o link que eu já aceitei e não apareceu aqui na tela. Deixa eu olhar aqui.
Quem trouxe? Vai entrar agora. Luiz, se por acaso não tiver Continua. aparecido para você, reenvie novamente a solicitação, porque ainda está aparecendo aqui para mim, eu já aceitei, mas não está entrando na tela. Enviei aqui outra, vamos ver se dá certo aqui, José. Ver o procedimento para ele. Isso. Se não der certo, você pode até sair da live e retornar novamente para entrar. E reenvia a solicitação, doutor Luiz. Porque a gente está com a limitação ainda de horário, né, José Aldo? A gente está só com 1 hora, como o Instagram aqui é novo do Divã, a gente não estava com esse problema de limitação em nossos perfis pessoais. Aí, como a gente agora está só no Além do Divã com esse perfil, e por ser um Instagram novo, o Instagram nos limitou com o horário. E tem essa necessidade de sempre abrir um outro link para a gente poder terminar o diálogo e poder entrar nas considerações finais do nosso tema. Fabiola, eu vou, enquanto ele Luiz vem, como o Luiz falou, tem aquela questão de água quente botar na cabeça, né, a pessoa botava uma panela, um pano quente para evaporar, né? É muito interessante também dentro do que o Luiz falou, né? Ele vai entrar agora? Confirmei com ele. Deixa eu olhar aqui. Estou aguardando, não apareceu, eu reenviei uma. Veja se aparece para você, Luiz. Se ele clicar lá no programa Além do Vão ao vivo, vai aparecer participar, tocou participar, vai abrir. Deixa eu ver mais uma vez aqui. Boa noite, Francisco Nunes. Boa noite a todos vocês que estavam conosco. Nós tivemos que sair e voltar de novo, mas vamos dar continuidade, né? Isso, como o Luiz falou anteriormente, lembrando que a pessoa se suicida por causa do outro, não. São vários fatores que levam a pessoa a se suicidar. Não existe um determinismo, né, que leva a pessoa a se suicidar. Tem vários fatores que essa pessoa vem vivenciando ao longo de sua existência. E que, de repente, chega a um ato que faz com que desencadeie todo esse desejo que estava reprimido, recalcado dentro da pessoa, e que ela chega a um momento de não suportar mais. Porque o suicida, no fundo, ele não quer morrer. Ele quer apenas matar a dor da qual ele não suporta, da qual ele não consegue lidar, da qual ele é atravessado. Né? E isso leva a angústia. E a angústia é onde a falta, onde não há representabilidade. Então é muito interessante isso, a gente entender, como falei anteriormente, eu posso repetir, para que seja bem, ninguém se mata porque é fraco. A pessoa morreu porque é fraco. Ninguém se mata porque tem falta de Deus. Não existe isso. O que leva a pessoa ao suicídio são vários fatores
São vários fatores que essa pessoa vem vivenciando ao longo da vida. Pode ser uma depressão, pode ser fatores psicológicos, pode ser fatores, uma pessoa está sofrendo de depressão, algum psicose, esquizofrenia, paranoia. E tem pessoas também que estão atacadas pela angústia, que a angústia é esse afeto, que não engana, que eu não sei como lidar, que eu não sei como trabalhar. E a pessoa chega um momento que não consegue suportar mais a existir. Porque a angústia, lembrando bem que a morte ela não angustia. O que angustia é a vida. É ter que você acordar todo dia com o mesmo problema todo dia. Chega um momento que você cansa e muitas pessoas passam para o ato. Mas lembrando que é importante que você busque um profissional. Busque um profissional. Você está tomando medicamento psiquiátrico, busque um psicólogo, busque um psicanalista para lhe ajudar. Né? Porque hoje é comprovado, tem um livro muito bom, A Depressão, Demônio do Meio-Dia, e esse livro fala sobre o cara que ele enlouqueceu várias vezes. Mas esse livro aqui, Depressão, Demônio do Meio-Dia. Depressão, Demônio do Meio-Dia. Então, fala a história de uma pessoa que psicotizou, enlouqueceu mesmo, várias vezes, até choque elétrico ele passou, mas ele entendeu que a psicanálise, né, e o trabalho psiquiátrico deram muito bem. Ele vai falar que a psicanálise o ajudou muito a lidar com todos os seus problemas. Né? Então é importante que você também procure uma ajuda. Não tem por si só. José Aldo, vamos pedir aqui para o Luiz ele sair do perfil da live e retornar novamente e enviar a solicitação, porque eu estou aceitando, mas não está aparecendo aqui ele na tela também. Não sei qual é o problema que apareceu aqui com esse outro link, mas ele sai dessa live e retorna novamente e envia nova solicitação. Sim, perfeito aí. Entendi. Então é muito importante que você trabalhe. Por exemplo, a pessoa que está passando por problemas de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, a pessoa está vivendo, acorda todo dia com isso, tem até medo de sair para a rua, tem até medo, prefere estar sempre dormindo, porque não consegue mais viver. Porque se está na porta de casa, vai para um lugar, o coração começa a querer sair pela boca, as pernas começam a querer se tremer, começa a sudoré. Então a pessoa dessa não vai suportar viver desse jeito. Então muitos optam até por um suicídio. Por isso que suicídio não tem nada a ver com fraqueza, não tem nada a ver com falta de Deus, entende? É a angústia, o mal-estar. E a gente está falando hoje de suicídio consciente e inconsciente. Eu fiz uma introdução para quem não estava presente no primeiro momento. Então, o que é o suicídio consciente? O suicídio consciente é suicídio que eu tenho consciência que eu irei me matar, estou cansado da vida, chega, já não aguento mais viver dessa forma, e ali eu passo a passagem ao ato, como diz Lacan, a passagem ao ato. Né? E o suicídio é suicídio que eu já estou cansado, então eu falei de 3 tipos de suicídio: suicídio altruístico, suicídio egoísta, suicídio anômico. É importante entendermos isso. E falar do suicídio inconsciente, que é o que eu quero fundamentar mais, é um suicídio, Fabiola, é um suicídio que não aparece nas estatísticas. É um suicídio que não aparece nas estatísticas, o suicídio inconsciente. Ele é um suicídio que, por exemplo, você pode estar depressivo, você pode estar angustiado com mal-estar, mas você não tem coragem de se matar, tirar a sua própria vida de forma direta, né? De forma consciente direta. Então você opta por vários meios, porque já está inserido em você também essa pulsão de morte. Por exemplo, o suicídio inconsciente, eu tenho vontade de tirar minha vida, mas eu não tenho coragem de me atirar, de tomar um remédio, de fazer tal ato. Mas eu posso chegar à noite com uma balada
beber e pegar meu carro, minha moto e me locomover na velocidade fora do normal e esse carro capotar, essa moto bater. Isso pode ser um suicídio inconsciente. Só que esse tipo de suicídio, ele não apresenta estatística. Não aparece nas estatísticas. E aparece muito esse suicídio consciente que ele é mascarado por um acidente. São suicídios mascarados por acidente, por algum evento, uma confusão, alguma coisa que ele está com essa pulsão de morte, ele corre o risco de brigar, eu quero morrer, e isso é inconsciente. Ele comete atos desesperados, inconscientes, que pode levá-lo à morte. Ele não é consciente. Então, ele cria um mecanismo, mascara, por isso esse suicídio inconsciente é um suicídio que não aparece nas estatísticas, é um suicídio que é mascarado em forma de acidente ou em forma de alguma outra coisa, e que ele vem sempre mesclado, mascarado com outras coisas. Mas se no fundo a pessoa tem o desejo inconsciente, pode estar ali o desejo, essa pulsão de morte, de querer tirar a sua própria vida. Ele não falou para ninguém, mas está ali inconsciente, recalcado, reprimido, e ele utiliza esse mecanismo, uma bebida, alguma coisa, pega seu carro, sua moto, ou entra numa confusão ou algum acontecimento, e lá ele perde a vida. Então isso é uma forma indireta de se suicidar, que não aparece dentro das estatísticas como suicídio direto e o suicídio consciente. Tá claro, Fabíola? Sim, E também tem o suicídio. Só avisando aqui para o Luiz. Luiz, eu estou tentando colocar você aqui também com o seu segundo perfil. E até enviei também. Veja se você consegue ver. Escreva para ele. Melhor. É porque, assim, às vezes precisa sair da live e depois voltar novamente, entrar nela. E aí, às vezes, aparece a opção de reenviar a solicitação para participar ao vivo, Luiz. Veja se aparece. Tente nos dois perfis. No que aparecer, eu envio para você. Eu estou até aceitando a solicitação. Eu não sei por que está demorando tanto para aparecer. A internet dele não? Pode ser, José Aldo, mas a internet estava boa durante os dois momentos, até agora. Não teve problema na conexão do Luiz. Ah, aqui, Tirite. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Deixa eu abrir aqui. Eu. Viu? Pronto. Isso. Pronto. Tentei entrar pelo outro perfil, não foi. Entrei por esse daqui. Pronto. Fomos salvos pelo segundo perfil. Então, Luiz, como eu estava falando, é importante nós entendermos que o suicídio, eu estava falando agora há pouco, do suicídio consciente e inconsciente. O suicídio consciente é aquele suicídio que a pessoa ela se mata diretamente, conscientemente, né, porque quer matar, a dor não suporta viver dessa forma. Por exemplo, uma pessoa que sofre de transtorno de ansiedade generalizada, tem que acordar todo dia doente com aquilo. Muitos optam para o suicídio, porque a ansiedade e depressão estão de mão juntas, né? Estão de mão dada. Então, por isso a dica, procure um profissional quando essa pequena ansiedade, esse pequeno tom de ansiedade estiver incomodando, procure logo um profissional para trabalhar, para cuidar. Né? E o suicídio inconsciente é um suicídio, Luiz, que não aparece nas estatísticas. Então, o suicídio que a pessoa se suicida, por exemplo, ele tem pensamento suicida, mas eu conheci uma pessoa que ele tinha um pensamento suicida. E ele pegou um transporte e saiu loucamente até bater em um carro. E ele acabou morrendo na hora. Morte fatal na hora. Ou seja,
Mas os dados de estatístico não demonstram, estatisticamente não demonstram que é um suicídio. Mas o suicídio inconsciente, esse suicídio, eu estou aqui, eu tenho vontade de me suicidar, mas eu não tenho coragem de pegar uma faca, um revólver, alguma coisa assim. Eu pego minha moto, eu pego meu carro, bebo muito e corro esse risco dessa pulsão de morte, esse desejo inconsciente de voltar ao estado inorgânico, como diz Freud, o estado inanimado. É o estado de paz, de sossego. Então, esse é o suicídio, que esse suicídio ele não aparece nas estatísticas. Ele é muito camuflado, ele é muito mascarado em forma de acidente. Pode ser acidente de carro, de moto, pode ser também uma confusão. Estou numa briga aqui, eu já gastar uma briga inconscientemente, brigo com o Luiz chega a me dar um tiro. É um suicídio inconsciente. Né? Ele vem mascarado com um acontecimento, com um acidente, porque a pessoa ele não tem coragem de ir para a passagem ao ato. Mas ele utiliza mecanismos, né, para se suicidar inconscientemente. Ele chega, bebe uma cachaça, cerveja, bebe alguma coisa, bebe muito, pega a moto dele, pega... Só que esses registros nunca vão aparecer nas estatísticas de suicídio. E você vê, e tem muitos casos de pessoas depressivas hoje, né, que estão anestesiando sua depressão com bebida. Aí bebe hoje, bebe amanhã, bebe hoje, bebe amanhã. E muitas vezes não suporta mais, bebe além da conta e um acidente. Não estou dizendo que todo acidente é esse, mas estou dizendo que tem suicídios inconscientes que estão mascarados, que estão camuflados em acidente. Não estou dizendo que todo acidente é causado por suicídio, mas isso depende da historicidade do sujeito. Mas isso tem acontecido muito. Isso tem acontecido muito, Luiz. E tem um suicídio também, essa identificação, essa fantasia de identificação, que é você se identificar com o outro, certo? Porque o que é identificação na psicanálise? Identificar na psicanálise significa identificar se teria um movimento em direção ao outro, uma necessidade de absorver esse outro e de até comer ou até de devorá-lo. É uma pessoa, ela também pode se identificar conscientemente e pode se identificar inconscientemente. Então, por exemplo, eu li um livro, um caso interessante, que o rapaz se identificou com o pai conscientemente, inconscientemente, e esse pai tira a sua própria vida. De repente, na mesma idade que ele tinha, quando o pai morreu, foi a mesma idade que ele se suicidou quando o filho dele tinha a mesma idade. Ou seja, há uma identificação inconsciente. Essa fantasia inconsciente de estar o quê? Perto do pai. Então, existe essa identificação consciente e inconsciente, como existe o suicídio consciente e o suicídio inconsciente. Porque identificar-se é como se você tornasse o outro. Né? É o processo, e esse processo também não é um processo só consciente, mas é um processo também consciente que você pode se identificar com o outro, com os traços, né? Com algo do outro sem você se dar conta. Com tristeza do outro, com mal-estar do outro, você pode se identificar com o outro, com aquele que já morreu. Então, essa identificação, essa fantasia inconsciente de querer encontrar com esse outro, foi que levou esse rapaz, né, a se suicidar. Né? Porque identificar é ir na direção ao outro, é assimilar o outro. Tá claro isso? Identificar é você ir em direção ao outro, é assimilar esse outro e deixar se assimilar por esse outro. Mas trata também de um impulso que é o inconsciente, de um impulso também espontâneo e um impulso irrefletido de identificação. Ou seja, eu quero ser o outro e quero ser o outro, mas eu não tenho consciência dessa vontade, que é uma identificação, nós chamamos de identificação inconsciente da psicanálise, que foi o que aconteceu com esse jovem rapaz, que se identificou com o pai, a ponto de, na mesma idade que o filho dele tinha, era a mesma idade que ele tinha quando o pai veio se suicidar. Olha aí uma identificação inconsciente. Como é interessante. Né? Houve esse suicídio inconsciente.
Tá claro até aí, gente? Fala alguma coisa, Luiz? Certo. Ele incorporou o pai, né? Ele incorporou os traços do pai, os traços visíveis do pai e os traços, né? E passou a exercer, a viver como pai, né? Então isso é importante entender isso também, que existe essa fantasia inconsciente do suicídio. Pode falar, Luiz, perdão. Certo. Tem alguns pontos que eu até deixei aqui anotado para a gente tentar trazer, que falei sobre a questão da psicoterapia, a importância dela e a origem de onde ela veio, desde a Idade Média. E também a questão da necessidade que a sociedade tem de procurar um culpado para a origem, ou até mesmo dizer quem desencadeou o ato que a pessoa fez. E também, às vezes, para a pessoa que está dentro desse sofrimento ou dessa dor que muitas das vezes é dilacerante, que é uma dor que nem todos os remédios que ela toma para tentar amenizar vai passar, eu deixo aqui minha fala que a terapia também é um meio alternativo, é um meio que você pode buscar, sendo que nem todos os terapeutas eles têm essa habilidade, mas tem a forma de acolher, e todo terapeuta ele tem essa forma de acolher cada indivíduo dentro da sua singularidade. E também dizer para pessoas que muitas das vezes têm colegas que têm supostos comportamentos suicida ou ideação suicida, observe bem como era essa pessoa e como ela se comporta agora. Faça essa analogia. Não para julgar o comportamento dele, mas para analisar. Pois muitas das vezes também amigos podem auxiliar. Não que ele vai ser o terapeuta, mas pode auxiliar no sentido de fazer essa análise, digamos assim. Tem uma questão que às vezes, não sei se é pelo fato de a gente tanto estudar, tanto ler, tanto observar, a gente acaba criando essa forma tão inserida, que é quando eu vejo um amigo que ele tem uma foto, que ele está colorida, que ele está em lugares, que ele está sorrindo, que ele é alto astral, que ele bota vídeos, que ele bota coisas da vida dele, que ele bota frases de efeito, e no mês seguinte ele começa a botar fotos com fio preto, de costa, não querendo mostrar o rosto, foto de animes que retratam a morte, foto de animes que retratam coisas que dá sentido que ele vai fazer algo, colocar frases de duplo sentido, que o sentido a gente acaba compreendendo. Observe bem, não vá de muito com sede ao pote, como eu posso dizer, mas vá procurando saber como você está, como foi seu dia, pois é a forma mais correta ou mais coerente de você entender ou se aproximar dessa pessoa. E às vezes você buscar um bom dia, dar uma boa tarde, saber como foi o dia dele, pode ser uma porta para você entrar e ele desabafar com você. Ele desabafando, também conscientize ele que é um melhor momento de buscar um profissional para que possa auxiliar ele. Lembrando, toda pessoa que vai auxiliar uma pessoa que tem um comportamento desse, você não é o terapeuta. Você, não tendo palavras, pode descrever. Eu não tenho palavras para descrever o que você está sentindo. Eu não sei o que dizer. Não tenho noção. Eu queria dizer, mas eu não sei, porque eu não sei o que você está sentindo de fato. São palavras que podem ajudar essas pessoas. São palavras que não vai prejudicar, mas vai auxiliar. De fato, não tendo palavras, não traga palavras de efeito, que muitas das vezes as palavras de efeito, elas não vão surgir. Fé em Deus. Às vezes a pessoa está zangada com alguma coisa do divino, e aí você traz uma fé em Deus, pode desencadear um pensamento mais terrível. Vai passar. E você trazer uma palavra como essa, vai passar quando? Causar mais raiva nessa pessoa. Então, são palavras de efeito que muitas das vezes podem não funcionar. Eu deixo aqui essa fala também e dizer também, eu estou finalizando,
E dizer também que quem é a sua rede de apoio? Você confia nessa rede de apoio? Quem são essas pessoas? É um amigo? Você confia nesse amigo? Você consegue desabafar para esse amigo o que você está sentindo? Você consegue ficar confortável? Tá, é o seu amigo. Mas isso não anula a questão de você buscar o terapeuta. Tá? E também lugares que você pode buscar, não tem condições de pagar um terapeuta, existe a CVV. A CVV ela é gratuita. Você pode ligar, estando nesse momento sentimental ou esse momento de sofrimento intenso, a CVV ela vai te dar esse suporte, ela vai te acolher. Não precisa se identificar, não precisa dizer de onde você é. Basta você buscar essa ajuda também. Eu gosto de trazer isso, pois às vezes a gente fala muito sobre suicídio, sobre morte, sobre algumas coisas, mas não dá esses pontos para a pessoa também refletir. Porque falar sobre o conteúdo, a gente podia passar a noite todinha, entrar dia fora, mas também trazer soluções para ela. A CVV é o 188, você pode ligar. Não conseguiu, tente buscar o pronto-socorro. Liga para a SAMU, liga para esses profissionais também que vão te acolher. Tá, é de dia, tem como você ir até o CAPS? Vai até o CAPS da sua região. Busque esse acompanhamento também. São lugares que vão te acolher, são lugares que não vão te julgar, são lugares que vão saber lidar de forma melhor do que seu amigo, do que vizinho, do que pessoas que pensam que sabem, mas na verdade podem não te dar esse suporte. E os profissionais, eles vão te dar esse suporte. Outra coisa também que existe é um projeto de lei. É o projeto de lei 13.819, de abril de 2019. É um projeto de lei que ela veio para criar políticas públicas para normatizar a questão do apoio do suicídio, ao comportamento suicida, prevenção e pós-venção também. São questões que são, não sei se todos já tiveram acesso a ler esse projeto de lei, e tem outra que também veio a ser complementada também. Ah, Luiz, mas por que a governo? Não tem importância nenhuma. Tanto sendo de um governo ou de outro, importantes são os projetos de lei que são estabelecidos. E são projetos de lei que todo profissional ele pode estar lendo, estar acessando. Querendo mais saber sobre esse projeto de lei, acesse o portal do Senado. Tem lá, Lei 13.819, de abril de 2019. É um projeto de lei que ele orienta os profissionais para saber lidar e também normatiza a questão da prevenção e pós-venção também sobre o suicídio. Tá? São alguns pontos que eu queria trazer e às vezes a gente traz essas lives e é importante também trazer essa questão de conscientização também para quem está assistindo. Tá? Então, Luiz, estou me lembrando aqui que o suicídio também ele pode ser um sintoma da depressão. E que é um fator também que existe na sua vida, porque a ideia do suicídio, ela possibilita atravessar a depressão. Né? Então, eu estava me lembrando do livro que eu li muito, sobre esse livro muito feliz, Depressão, Demônio do Meio-Dia, um livro best-seller. Então, esse livro é muito bom, fala do cara que passou o estado mesmo psiquiátrico, enlouqueceu, tentou se suicidar, o cara até deixar de caminhar, o cara deixou de caminhar. Uma loucura. Então ele diz que, esse livro interessante, ele coloca que ele não há essa briga de psiquiatria, de psicanálise, desviamos dos, até eletrochoque ele pegou, desviamos dos tratamentos importantíssimos, que um não está para negativar o outro, para rivalizar com o outro, mas que você tem que estar passando. Que a ansiedade, ele diz que a ansiedade e a depressão são irmãs gêmeas, e a ansiedade e a depressão ela pode levar a pessoa ao suicídio. Então é importante que você trabalhe, busque um profissional. E ele fala também dessa questão do amigo, porque muitas vezes você se direciona a um amigo e não busca um profissional. Né? Eu tive um caso de uma pessoa que sempre buscava um amigo, mas os dois estavam angustiados porque nenhum sabia lidar com a situação. Então, um estava angustiado, não dormia à noite, o outro não dormia, com medo de outro se suicidar e vice-versa. Então, eles estavam angustiados.
Eu atendi 2 pacientes assim, adolescentes. Então, olha aí, nem sempre a ajuda do amigo é importante. É importante procurar um profissional, né, que direcione melhor. Porque eu falo do meu problema para a Fabíola não sabe lidar com ele, como você falou anteriormente lá atrás, e de repente a Fabíola começa a se angustiar com o meu mal-estar. E eu digo para a Fabíola, eu vou me suicidar. E a Fabíola não tem elementos, ferramentas, ela pode não passar isso, mas aí tu também vai mexer com ela do outro lado. Porque ela não vai dormir. Será que ele se suicidou? Será que amanhã vai sair a notícia que jogar se suicidou? Etc, etc. Entende? Então ambos estavam angustiados. E o outro também mandava para o outro, falava aí, agora você está me deixando angustiado. Porque eu também estou angustiado com isso e eu vou me sentir culpada porque eu vou me sentir impotente de não poder ter te ajudado. Entende? Aí ambos estavam no mesmo buraco. E ambos estavam tipo, sucumbindo. Por isso que é importante, a amizade é importante, sim. Mas o amigo, ele não tem ferramenta, ele não tem conhecimento profundo de como conduzir isso. E às vezes até pior, uma palavra errada pode precipitar a pessoa ao suicídio. Então é muito importante, você que está passando por ansiedade, por depressão, busque um profissional, não espere isso se agravar, né? Não busque um profissional da área. Se você está tomando medicamento com um psiquiatra, também busque um psicólogo, um psicanalista. Vai ter muito eficiente o tratamento. Ele disse que te curou com o trabalho, todo tipo de remédio ele tomou. Com o trabalho do medicamento todo e com o trabalho psicológico. Ele disse isso, ajudou a sair, ele dá conselhos para que a pessoa procure as 2 formas, não fique só uma. O importante é a sua cura, a sua saúde. Ele fala sobre isso. Então, não fique só uma. Busque tratamento, busque profissionais. E nós estamos aqui para isso. Certo? Tá. O José falou sobre um livro. Sobre o livro, esse Demônio do Meio-Dia, ele é muito bom. Ele tem uma linguagem muito singular e uma linguagem bem fácil. Tem um livro também que eu acho bem interessante, porque quando a gente fala sobre suicídio, existem vários outros fatores. E às vezes um dos fatores também que pode ser angustiante pode ser o luto. O luto de perder uma pessoa e não conseguir viver sem ela. Existe um livro que tem uma linguagem muito simples, que o nome do livro é bem interessante. Tudo bem não estar bem. É um livro que a autora, ela fala sobre o luto dela, fala sobre a morte, ela traz essa reflexão também sobre a perda, a questão de pensarmos que estamos preparados, mas não estamos. E ela vem falar sobre o luto, a singularidade do luto. E às vezes é interessante porque a pessoa não sabe lidar com a perda de alguém. Isso também pode se aplicar à questão de o luto de pessoas que cometeram suicídio. Também é interessante esse livro. Tudo bem, não está bem. A introjeção do objeto, como diz a depressão, melancolia. Introjeto do objeto, porque na depressão o mundo que é desprovido de sentido. Na melancolia, às vezes é eu que estou desprovido. Né? Eu tive um paciente que ele perdeu o filho e ele se sentiu culpado, né? E aí ele estava com pensamento suicida, porque ele se sentiu culpado. E aí está levando ele para um sintoma mais melancólico. Porque na depressão é um mundo que não tem sentido, é um mundo que perdeu todo sentido. É alguém na depressão, como diz lá, a pessoa cede o seu desejo. Alguém que cedeu o seu desejo, não quer mais saber de nada. Já na melancolia, não, na melancolia é o meu eu que é empobrecido. Não é o mundo, é o eu. Então, isso também pode fazer com que as pessoas tenham sintomas paranoicos, sofrênicos, né? E levar também, conduzir a pessoa ao suicídio, ouvir voz, etc. Entendeu? Porque o eu está sempre culpado. É o eu que é o culpado de tudo. Então, gente, é isso. Podemos dizer que a depressão é a imperfeição no amor, né? Como diz esse livro. E a gente tem que buscar acompanhamento psicológico, psicanalítico, você que está passando por algum problema, pequenos pontos de ansiedade, pânico, alguma depressão. Depressão e ansiedade andam de mãos dadas. É importante trabalhar, buscar um profissional que atenda,
Porque muitas pessoas hoje também, Luiz, eu percebo isso, que não querem falar, não procuram acompanhamento psicológico, psicanalítico, mas querem, aí ficam se medicando, automedicando, ou bebendo, anestesiando a consciência, bebendo todo dia, uma forma camuflada, mascarada, uma forma de suprimir essa depressão. E a depressão pós-pandêmica, né, deixou muito essa sequela. A pessoa não conseguiu lidar com o luto, enterrar seu querido, e agora está a ressaca, essas pequenas espumas da depressão que estão pairando agora. Só que a pessoa não busca um profissional. Ela prefere ir no bar tomar cerveja. Aí quando tu vai num ambiente desse, aí tem um bocado de pessoas me perguntando, e aí é isso, que é isso? Né? Então, procure um profissional na sua cidade, onde você está, procure, é muito importante isso para o seu bem-estar psicológico. Procure um profissional que lhe ajude. Mas não é, porque nós estamos muito nessa síndrome de Harry Potter. Pim, varia marcha, pim, procurado. Não é assim, é um trabalho. E tem muitas pessoas, Luiz, que estão lá no labirinto mesmo de depressão, e quando vem é porque já está mesmo e quer que você dê a cura hoje, agora. Dê logo a cura. Aí passa um dia, 2 dias, não ficou curado, a semana, eu vou desistir. Poxa, o cara passou uma vida doente, agora quer que você cure ele em 2 segundos, 2 minutos. Né? Então muitas vezes é complicado, aí o cara, não, em vez de eu pagar o analista, eu vou beber. Que aí eu bebendo, eu esqueço todos os meus problemas. Mas amanhã volta de novo. E amanhã tem que beber de novo até se transformar no alcoólatra. Então, gente, só uma brincadeira, é importante nós buscarmos um acompanhamento, alguém que tenha posse do conhecimento de ajudar, de auxiliar nessa travessia. Isso é coisa séria. Depressão mata. Leva ao suicídio. Né? E muitas mortes por suicídio, a depressão está lá dentro. É uma das causas principais de morte por suicídio, é a depressão. Então, isso é muito importante ter um olhar para isso, e o programa Além do Divã vem trazendo essa informação para vocês. Quanto mais, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram até aqui agora conosco. Né? Quero agradecer a presença do Luiz. Muito obrigado, meu amigo Luiz. Quero agradecer especialmente a Fabíola, essa que está sempre comigo, andando sempre lado a lado comigo. Muito obrigado. E que iremos continuar. E você que está aí, telespectador, se tem alguma pergunta, alguma dúvida, qual o tema que você gostaria que nós trabalhássemos nas próximas semanas, sinta-se à vontade para opinar. Esse programa é feito para você e por você. Esse é o nosso lema aqui, né, Fabíola? E muito obrigado a todos. Passo para você. Luiz, você quer deixar alguma informação, divulgar alguma outra coisa para quem está assistindo e quem vai assistir por aqui também? Gente, eu quero agradecer. Uma pergunta aí, Luiz. Eu não queria sair. A depressão são irmãs gêmeas. Depressão são irmãs gêmeas. Quem vem primeiro das duas, ou tem caso de vir as duas? Geralmente, a ansiedade. A ansiedade, ela vai levando a pessoa à depressão. Geralmente, a ansiedade vem, lá atrás vem a ansiedade, a gente puxando a irmã dela, a depressão. Porque primeiro tu está ansioso. Ansiedade vem de angústia, ânsia. Aí, de repente, você está com ansiedade exacerbada. Aí você está bem aqui, na rua do coração, daqui a pouco vai num ambiente social, e você está nervoso. Aí, de repente, isso vai te minimizando, te excluindo do social, porque você vai ficando com medo de frequentar vários lugares, com medo daquilo acontecer com você. Aí você vai evitando de estar em lugares que você estava, que você gostava, e vai te reduzindo a dentro de casa porque você tem medo. E, por exemplo, desmaiar no meio da rua, né? Por exemplo, de dar um sentimento de loucura, como é o caso do pânico, de sair gritando e as pessoas te verem fazendo aquilo. Então, aí você vai sentindo no coração aquela sensação apertada, eu vou morrer, né? Pânico, eu vou morrer agora. São 3 irmãs gêmeas, ansiedade, pânico, depressão. Então, tudo é importante trabalhar isso, para que você possa se sentir melhor. Então, isso é muito importante, porque a depressão começa com o finalzinho de nada. Todos nós temos
Ansiedade, temos. Ansiedade é um mecanismo de defesa. Mas a ansiedade exagerada, por exemplo, eu estar em um ambiente, eu já estou me tremendo, vou dar uma palestra, estou nervoso demais, eu já não consigo andar em ambiente social, eu já não consigo, antigamente eu falava bem e agora eu não consigo mais porque eu estou com medo. O medo está me paralisando. E ali vai me excluindo do social e vai me levando para um mundo isolado, trazendo para a minha depressão. Quando não, porque a ansiedade pode desencadear um pânico também, e tudo isso te leva para o labirinto, leva a pessoa para o labirinto da depressão. Por isso que é importante trabalhar cedo, analisar esses pequenos sintomas, buscar um profissional e continuar. Porque muitas vezes, Luiz, você está com ansiedade alta e de repente você melhorou. Aí você já está curado, mas lá na frente ela volta. Então é preciso um trabalho, bem um trabalho, pode demorar uma semana, um mês, 2 meses, não há data determinada, vai depender de cada pessoa. E o importante é que a pessoa continue buscando um profissional, um acompanhamento, para poder lidar com isso, saber lidar com isso, com esse mal-estar, saber enfrentar esse gigante da qual você é atropelado, saber lidar com esse horror, com esse outro lado que deixa você paralisado. Então é muito importante buscar um profissional. Busque. E outra coisa, as pessoas dizem, eu não vou buscar um psicólogo, esse cara ali, porque é para doido, é para gente doida. Eu não estou doido, não. Eu sempre digo, você pode ficar louco se você não buscar. Né, Luiz? Porque aí vai ter vários fenômenos, de repente você está tendo. Você pode enlouquecer de você não buscar. Mas isso não é para quem é louco. Seria bom se todos nós buscássemos uma psicoterapia, uma psicanálise. Lá acredito que o mundo seria melhor. Ele traz também uma questão, os estágios, né? Eu vou tentar, o Joseldo falou, respondeu, eu vou tentar trazer os estágios de um e de outro. Da ansiedade, é uma das questões que eu mais lido dentro da clínica. A depressão, alguns casos que surgem, mas pós-pandemia, os casos de ansiedade, eles aumentaram. Algumas pessoas se tornaram mais ansiosas. Existe a ansiedade que, na verdade, não é uma ansiedade, é um medo. Aquele medo que eu tenho medo de falar com alguém, ou medo de falar sobre os meus sentimentos, é um medo. Mas a ansiedade, pense na ansiedade como prejuízos ao seu dia, prejuízos à sua vida, prejuízo como um todo. Pense em ansiedade como um prejuízo. Você analisando a ansiedade como um prejuízo, você vai ver que todo prejuízo ele traz dor de cabeça. E toda dor de cabeça te traz questões de mais medo. E aí você volta ao medo. Só que é um medo desproporcional. A pessoa ansiosa, geralmente, ela tem medo de contato social, vai ser ansiedade social, ou ela tem medo de expor a opinião e se culpa por não colocar a opinião, isso também está dentro da ansiedade. E também tem os sintomas físicos, que é o coração bater forte, acelerado, sudorese tanto nas mãos quanto nos pés, dormência nos braços, nas costas, que muitas das vezes existem umas dormências na nuca e na costa, a pessoa pensa logo assim, estou infartando. Não é a ansiedade. Dores de cabeça, pensamentos acelerados, tudo isso são ansiedades. Ideia de que você está morrendo, e às vezes, dentro da crise de ansiedade, você começa a gritar, você começa a falta de ar, você começa a perceber todos os sentidos desorganizados. Isso é ansiedade. Na depressão, a pessoa ela se isola, ela não tem mais sentido na vida, nas coisas, o mundo não faz sentido, ela prefere ficar no quarto, trancada, ela chora demais, ela chora fora do contexto, está todo mundo sorrindo e ela está chorando, ela se irrita com facilidade e ela deixa de comer, deixa de viver as coisas que ela gostava, que era prazerosa, vamos assim dizer, ir ao parque, ela não vai mais, ela não quer mais contato social, e aí acaba se interagindo a depressão e a ansiedade. A depressão, muitas das vezes, ela não está dentro da ansiedade, mas sintomas da depressão estão dentro da depressão, mas da ansiedade, os sintomas da ansiedade estão todos dentro da depressão.
Então, elas mesclam. E isso é interessante para a gente trazer também, que às vezes a pessoa ela confunde, a pessoa está depressiva porque ela chorou, porque ela está muito para cá. Às vezes o luto desencadeia esse sentimento, a pessoa fica parada, não quer mais comer, beber, perde o sentido, mas vai passar, mas a gente não sabe quando, mas passa. Mas se não passar, aí deve-se buscar um profissional para saber lidar com esse luto. Na depressão, eu gosto de trazer, em cada palestra que eu vou, dizer para a pessoa que tem depressão, gente, nunca invada o espaço dessa pessoa. Sempre peça permissão. Por quê? Ela está em um mundo dela. E nesse mundo, ela se considera como um peso para todas as pessoas. E é interessante você chegar. Se ela está dentro do quarto, bata na porta. Chame ela pelo nome. Fulano de tal, eu posso entrar? Mesmo que ela não fale, fulano de tal, eu estou entrando. Você entra. Mesmo que você não saiba o que falar, eu vou me sentar aqui, eu vim te fazer companhia. É interessante? É. E às vezes, se você vê ela chorando, nunca diga, pare de chorar. Nunca fale isso. Pois você acaba interrompendo os sentimentos dessa pessoa. Os sentimentos são dela, não é seu. Então, vamos respeitar o sentimento do outro. Vamos validar esse sentimento. Ela está chorando? Tá. O que você pode fazer? Lembrei. Lembra daquele dia que a gente jogou bola? Lembra aquele dia que a gente jogou bola? Nossa, tu lembra aquele gol que tu fez? Nossa, que gol lindo que tu fez. Cara, eu queria marcar um gol. Valide. Tente resgatar no passado dessa pessoa algo que foi proveitoso para ela. Tente resgatar algo que foi algo que trouxe alegria para ela. E ela vai dizer, não, eu não me lembro. Então deixa eu te detalhar. Aí você já começa a caminhar. E aí, quando você fizer, ela estiver chorando, nossa, eu queria te dizer uma palavra para te fazer sorrir, mas eu não tenho. Eu posso te abraçar? E aí você abraça. Um abraço vale mais do que palavras, se você não tiver. E aí você tem esses pequenos passos para você desenvolver e não machucar e desencadear mais dor nessa pessoa, tá? A pessoa ansiosa, quando ela estiver na crise de ansiedade, nunca diga para ela, calma, porque você vai desencadear mais ansiedade. Chame pelo nome. Fulano de tal, olhe nos meus olhos. Fulano de tal, o que você está sentindo? Você consegue descrever? Fulano de tal, o que está acontecendo? Tente trazer ela para o momento presente. Lembrando, a ansiedade é um medo, algo que ainda não aconteceu, mas ela está no futuro. Você está no presente. Tente trazer ela para o presente. Se ela estiver sentindo muito desconforto... A ansiedade é o excesso do futuro, né? A depressão é o excesso do passado e o estresse é o excesso do presente. Em síntese, podemos dizer isso. Quando a pessoa estiver com muita ansiedade, gente, existe umas técnicas. Você pode pegar na palma da mão dela com o seu polegar e apertar. É dor. Você traz a pessoa para o momento presente. Você tem que trazer para a pessoa para o momento presente. É dor. Você está fazendo massagem na mão dela. E aí, é interessante também, quando a pessoa estiver com uma crise de ansiedade, pega uma pedra de gelo, coloca na palma da mão dela e manda ela segurar. Vai doer. E aí ela vai assim, nossa, tá doendo. Tá, você voltou. Que bom que você voltou. Tenta trazer ela para o presente. Foco é trazer para o presente. Eu deixo essas duas dicas, que às vezes a gente tenta aplicar coisas que não funcionam. E essas dicas, elas funcionam. Isso eu digo porque vários pacientes meus, quando estavam com ansiedade, fizeram, nossa, Luiz, é desconfortante, mas amenizou. Isso funciona. Então, se é algo que funciona, eu deixo para vocês como uma dica saudável também para vocês aplicarem. Então, nós podemos até fazer um programa sobre ansiedade, né? Numa visão psicanalítica. Lembrando que aqui nós estamos na visão psicanalítica e na visão da TCC, né? Comportamental, né? Isso. E a nossa visão psicanalítica da ansiedade é um pouco diferente, né? Mas o importante é o bem-estar psicológico, né, Luiz? Não importa, o importante é você buscar, como diz esse livro, é muito humilde, o importante é você buscar uma ajuda de um profissional para ajudar você a caminhar, né, seus problemas. Então é isso, passa a mensagem para a Fabíola. Eu queria só agradecer, gente. Eu comecei a agradecer, aí surgiu a pergunta e a gente acaba... Porque se a gente for deixar, a gente vai responder muitas coisas. Eu queria agradecer o José Aldo, a Fabíola,
a todos vocês que estiveram presentes nesse momento, um momento bom para a gente descontrair. Sim. Gente, quando tiver esses tipos de live, pergunte, traga as dúvidas. É um momento que pode ser único para você aprender de graça. Eu costumo dizer que é de graça, você pode aprender muita coisa. E são os profissionais que estão aqui. Se estão aqui para trazer esse conteúdo, traga essa informação, traga perguntas que você tem dúvidas, a gente vai tentar responder. Não existem perguntas totalmente prontas. A gente vai construindo, vamos vendo, porque cada pergunta ela é singular, ela diz respeito a você. E queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui, as dúvidas, as perguntas, o momento de fala. Existe muito mais coisas, mas a gente pode abordar futuramente. E também deixar aqui para vocês, podem me seguir nas minhas redes sociais, lá tem todos os conteúdos, podem seguir, lá vai ter os projetos que a gente desenvolve, tem o nosso site, tem vídeos também no YouTube que a gente fala sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre comportamentos anormais, o que é relacionamento, tudo mais. A gente fala de tudo um pouco. Vocês querendo conhecer, vão no meu perfil, e lá no meu perfil tem o perfil do Cedigma, que é o projeto que a gente desenvolve. Lá tem tudo. Tem um site, tem informações que a gente está elaborando, tem mini cursos que estamos elaborando, e também tem jornadas que estamos elaborando, não para dividir a psicologia, gente, porque são várias abordagens, mas para a gente trazer conteúdos para o bem-estar, focando no bem-estar de cada pessoa, focando no bem-estar de vocês, tá? Eu deixo aqui minha fala, agradecendo. Eu gostaria de agradecer o rapaz aí, como é o nome dele, Fabiola? Aqui tem Rafael Lima Souza. Rafael Lima, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. E é isso que nós queremos, que você, telespectador, coloque para pergunta, questione, e você pode também sentir-se à vontade para colocar o que você gostaria mais de que nós apresentássemos ou falássemos no próximo programa, além de bom. Sinta-se à vontade, porque esse programa é feito para vocês e por vocês. Rafael Lima, muito obrigado pela sua participação, obrigado a todos, obrigado a Luiz. Eu passo agora a palavra para a Fabiola terminar. Boa noite a todos. Então, a gente encerrou um primeiro link, a gente já estava praticamente quase com uma nova live, né, José Aldo e Luiz? Então, a gente deixa também o convite para quem chegou agora, para quarta-feira estar aqui conosco. E no início da semana a gente vai divulgar o tema que será abordado. E você é convidado para estar presente, tirar dúvida, deixar um comentário, uma sugestão. Você é o nosso convidado especial para estar presente no Além do Divã, semanalmente às quartas-feiras, no nosso horário, sempre de 20 horas. Dependendo do tema, como a gente está trabalhando, essa série está muito boa, né? A gente está passando de 1 hora. Hoje a gente quase bate o limite aqui de 2 horas. Então, significa que o programa está muito bom e a interação com o público está excelente. E o convite para quem está por aqui, quiser mais saber sobre psicanálise, a gente vai iniciar o curso agora dia 19, sábado. O curso é Psicose, será uma introdução freudiana lacaniana, que será ministrado por José Aldo, e você é convidado, caso tenha interesse, nos busque nas redes sociais, que a gente já deixou no card de divulgação, com os contatos que serão remanejados. Quem tiver interesse pode entrar em contato, que a gente remaneja para o grupo de WhatsApp e dá as seguintes informações sobre o curso. E José Aldo, nas próximas semanas, também vai estar em conversações sobre Lacan com o doutor Eduardo Riavi, pelo Instagram da Orla, né, José Aldo? E também vai ministrar aula pela Orla, curso de psicanálise. Caso você também tenha interesse, pode ficar à vontade e buscar as informações no Instagram da Orla. E quarta-feira a gente aguarda vocês novamente. Grupo, né, Fabíola? É um grupo de estudo que eu estou formando aqui na cidade de Chapadinha, que estiver interessado, né? Estiver interessado em conhecer a psicanálise, aprender, saber um pouco mais, sinta-se à vontade, nos procure, mande mensagem no WhatsApp, na Fabíola, e é isso. Quanto mais, muito obrigado a todos, né? Luiz, meu grande líder, Luiz, obrigado mais uma vez pela sua presença, sua participação. É sempre bom estar com você. Eu queria, Luiz,
Quem sabe a gente fazer uma live com toda aquela galera da faculdade. Eu queria muito que fizesse um tema solto com todo mundo, aquele, né? Falando sobre a profissão, falando. Seria legal. Eu vou tentar com a Fabíola pensar isso. Agrupar o Tá, número. vocês podem criar. A gente pode falar sobre psicologias, né? Porque é algo mais geral, tá? A gente poder sobre psicologias e cada um falar um pouco sobre essas vivências. Ou então, no dia do psicólogo, fazer uma live sobre as várias abordagens, vários pontos que o pessoal trabalha. Eu acho que seria interessante também. Legal. Vamos pensar, viu, Fabíola? Fabíola é que é a coordenadora aí, está sempre em sintonia. Vamos lá. Trabalha Mas você conhece o grupo. Vamos apresentar para o Ivan que a gente elabora aqui e o programa vai ser. Eu tenho certeza que será muito bom. Então, pessoal, quarta-feira a gente aguarda a presença de vocês. Obrigado, Luiz, José Aldo, e a todos que estiveram aqui conosco. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.